Olá, bem-vindo à segunda aula do curso completo Psicologia do Ashtanga Yoga. Me acompanha porque você vai entender por que yoga está mais relacionado ao processo mental do que as posturas. Apesar da gente falar das posturas aqui também, tá? Me acompanha. Agora a vinheta. Bem-vindo a mais essa aula que nós vamos estar aqui explorando essa temática da psicologia do yoga. E é importante você ter isso muito claro quando eu falo Ashtanga Yoga. Eu estou falando yoga de 8 passos. E muita gente acha que eu estou falando do Ashtanga Vinyasa Yoga, que eu vou falar também. Mas a gente precisa entender o que significa esse Ashtanga. Esse Ashtanga de 8 passos é como Patanjali apresentou. E quando Patanjali apresenta, ele fala dos processos mentais, ou seja, tanto Ashtanga quanto Vinyasa Yoga, conhecido como Patabi Jois, como uma série de posturas, ou Ashtanga Yoga de Patanjali, eu estou falando da mente, eu estou falando dos processos mentais que possui camadas conscientes e camadas inconscientes. E você sabe por que chama inconsciente? Porque você não tem consciência delas. Você não sabe o que está passando no seu processo inconsciente. Então, por isso, existem maneiras de se explorar isso, formas de se explorar isso. E nós precisamos de ajuda. Na nossa arrogância, achar que nós, sozinhos, sabemos o que é certo, o que é correto, o que é melhor, sem a ajuda de outras pessoas, sem o acompanhamento, sem perceber a melhor forma de trabalhar nossas dificuldades, você vai estar só do lado consciente. Essa é a minha opinião? Não, tá no Yoga Sutra de Patanjali e a gente vai ver isso agora, tá bom? Então, aqui está, né, o livro de referência do Yoga Sutra de Patanjali que a gente está estudando, né? A tradução do autor Georg Forster, que eu já expliquei detalhadamente na primeira aula, então não vamos repetir para não ficar cansativo para você. E a gente vai então para o capítulo 1, Samadhi Pada, né? E a gente vai entender Samadhi, por que Forster traduz Samadhi como êntase, né? Êntase, né? Que é um processo de desenvolvimento da consciência por olhar para dentro, interior, percebendo movimentos da interioridade. Portanto, veja, no próprio objetivo da história não está nada relacionado com o desenvolvimento de posturas, de asanas difíceis, embora isso seria uma das ferramentas para samadhi, ou como traduz o autor, êntase, né? Seria um estado elevado de consciência interior, estar consciente do funcionamento interno. Vamos para os primeiros aforismos? O que é yoga? Né? Da afirmação 1 a 4, Patanjali tenta explorar o que é essa noção de yoga. Então ele vai dizer, agora, a primeira frase introdutória começa a exposição de yoga. A primeira frase quer dizer apenas que estamos fazendo uma proposição, uma apresentação do que é o yoga. E aí nós temos na segunda frase, yoga é a restrição das flutuações da consciência. Veja que a tradução do Forster como grande estudioso e moderno estudioso, né, do yoga, ele traz um cuidado com as palavras, né? E você agora tem acesso a essa tradução em português, né, que eu pude trabalhar em cima dela. Você está podendo ter acesso a essas informações aqui nesse curso.
restrição, ou seja, é uma capacidade de acalmar essas flutuações da mente, da consciência, do processo mental. Então isso é muito importante, porque nós temos que partir da definição correta de yoga. Porque se você parte da definição incorreta, você pode gerar muitas confusões e más interpretações sobre a proposta, né, do que é, né, a realização, a prática do yoga. Então, yoga é essa restrição, é um trabalho que você faz para acalmar, para diminuir essas flutuações da consciência, ok? Então, ele vai dizer, quando você pratica yoga, né, o vidente, né, aquele que pratica, o praticante, aquele que está olhando, ou seja, o ser, ele permanece na sua essência. Ele permanece aonde? Né? No que é essencial, naquilo que é fundamental, naquilo que é mais perene, aquilo que é mais importante, aquilo que é fundamental, ok? Quando não, então aqui tem uma dicotomia. Quando não, ou seja, em outras ocasiões, a frase 4, em outras ocasiões, há conformidade do ser com as flutuações da consciência. O que é isso? É uma maravilha, porque muitas traduções falam e você se identifica com as agitações da mente. Mas como ele é um tradutor moderno e um profundo conhecedor do sânscrito e um grande praticante, Forstein vai mostrando, né, o significado e traduzindo, né, para que nós possamos entender melhor cada palavra da explicação do que é yoga, dizendo, em outras ocasiões, a conformidade do ser, ou seja, o ser, o vidente, ele se acha a flutuação da consciência. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para que você possa entender. Quando você, por exemplo, é uma pessoa que se deixa levar pela raiva, você pode chegar a afirmar, eu sou raivoso. Então, quando você diz eu sou raivoso, você está dizendo, você está se identificando com a raiva. Você está dizendo que a raiva é você, que você e a raiva são uma coisa só. Isso pode ser para qualquer outra emoção. Eu citei a raiva aqui como um exemplo, né? Então, a raiva é uma flutuação, é uma agitação da consciência. E aí, a partir desse momento, você diz que você e a raiva é uma coisa só, você é a raiva. Por quê? Porque você, nesse processo dicotômico, nessa bifurcação da sua caminhada de vida, você seguiu esse outro caminho, onde o ser se conforma com a flutuação. Ele assume a forma, conformar, ele assume a forma da flutuação da consciência. E ele então não identifica a sua essência, o que é essencial, a sua parte fonte. Né? Então, o caminho do yoga vai buscar te levar a ferramentas que vão te levar para essa condição de identificação com essa essência, né? Com o que seria mais fundamental, o que é mais sólido no ser, no vidente, e não as flutuações, ok? Então, aqui sejam os 4 primeiros versos fundamentais para o entendimento do que é yoga, né? A partir disso se faz uma construção. Tá? A partir do entendimento mais claro disso. E aqui já tem muita controvérsia, muita diferença de interpretação. E eu tendo estudado várias muito boas traduções, tá? Muito boas traduções, tá? Como, por exemplo, do Rohit Mehta, é uma tradução que eu adoro, o Hermógenes sempre me indicava para estudar, bastante psicológica, essa tradução do Rohit Mehta, da editora Sociedade Teosófica. Tinha outra tradução muito boa, uma tradução, eu gosto muito do trabalho do Iyengar também, um ótimo trabalho sobre Yoga Sutra que o Iyengar fez, também muito boa, tá? Então a gente tem vários bons trabalhos, e essa do Forstein é muito alinhada com esses trabalhos de qualidade. Existem outras que são muito complicadas, muito pessoais e muito, às vezes até com interesses outros, né, de gurus e seitas, e que não vem ao caso aqui. Então eu estou procurando alinhar de acordo com essas traduções de qualidade, né, e que são de grandes estudiosos, tá bom? Então vamos agora para o verso de 5 a 11. Aqui nós temos uma quantidade de frases significativas para analisarmos. Ó.
As flutuações são quíntuplas, são 5. E elas podem ser aflitivas ou não aflitivas. Então, isso aqui é bastante importante. Porque as flutuações da mente, o yoga não vai... porque aqui tem um erro de tradução em algumas obras, que dizem que o yoga é para cessar as flutuações da mente. E não é, porque o próprio definição e análise das aflições vai falar que algumas são não aflitivas. Ou seja, o yoga deve estimular essas flutuações não aflitivas, enquanto que ele deve evitar as aflitivas. Então ele não está falando para zerar, porque senão ele não falava de você caminhar pelas não aflitivas, entende? Então, quando, lá no verso anterior que a gente já explorou, o Forsten diz que a contenção para você perceber que tipo de flutuação tua mente está produzindo, que tipo de pensamento tua mente está produzindo. Aí sim você vai ter uma condição melhor de perceber a qualidade do seu pensar, né? E perceber se você está se identificando com as suas agitações ou não. No verso 6 ele diz assim: os 5 tipos de flutuação são cognição válida, muita gente traduz aqui por um raciocínio lógico, por equívoco, que seria, né, o raciocínio não lógico, né, a conceituação, o sono e a memória. Conceituação aqui, muitas vezes as pessoas traduzem como fantasia, que é a ideia de criar um conceito. Por isso que muitos autores traduzem como fantasia. Por que conceituação? Porque existem conceitos que são completamente construídos, né? Eles são processos mentais de construção. Tipo o conceito de Drácula, tipo o conceito de... Desculpa, viu, gente? Aqui tem gente que ainda liga no telefone, né? No século XXI. Aí nós temos o conceito de Drácula, o conceito de dragão, o conceito de vampiro, né, que são fictícios, né? Por isso que muitas vezes a conceituação é traduzida, né, por fantasias, e são exemplos, né? Se você olhar a obra Origem da Palavra, está falando da conceituação literária, da construção literária, né, que pode acontecer, ok? Existe o sono. O Forsten tem uma abordagem sobre essa ideia da flutuação mental do sono muito similar a que eu acredito também, pode ter variações em alguns autores, mas a ideia do sono é aquele momento de apagão. Sabe quando você está dormindo e que dá aquela desligada, que você realmente não lembra o que está... Esse seria o sono, seria esse processo mental do sono, porque a tua mente está funcionando, né? Não é exatamente o sonho, tá? O sonho pode estar ligado, por exemplo, à memória, que é outro processo mental. O sonho pode estar ligado, inclusive, à própria cognição válida, quando você desenvolve raciocínio sonhando, né? Ou pode estar ligado à conceituação, né? De você criar histórias e fantasias que não sejam relacionadas com a memória, pode estar dentro do processo de conceituação. O ponto importante para você perceber dos 5 tipos de flutuação que são aqui apresentados pelo Forsten, né, dessa forma, é que assim, a mente, essas flutuações da mente são como a estrada por onde a mente processa. E a mente só processaria nessas 5 pistas. Não existe acostamento, não existe outra pista, tá? Sua mente só processa nessas 5 pistas. Tá? Isso é bastante importante para você entender. E se você parar para pensar, se eu começar a meditar, aqui já é uma prática de meditação que, se você fizer, já está praticando yoga, porque é o reconhecimento de qual avenida que os pensamentos da sua mente estão seguindo, qual pista dessa avenida, né? O pensamento que você está tendo agora é uma cognição válida? É um pensamento racional? É um equívoco? É um pensamento irracional? Algo que não faz sentido? É uma conceituação? Você está construindo conceito, ideia, né? Fazendo uma construção de algo que não é algo que exista, por exemplo? Ou você está sono, apagou, está dormindo, né? Não está processando nada? Ou você está na memória, pensando em coisas que aconteceram. Que tipo de processamento você está fazendo? Então, aqui você tem essa condição, tá? 1.7, né? Ele vai definir o que é cognição válida, que é baseada em percepção, inferência e testemunho, né? Então, é baseado na percepção dos sentidos, né?
Então, por exemplo, eu percebo que esta caneta tem o tamanho da palma da minha mão. Então eu ponho a palma da minha mão e percebo. Então tem uma percepção de sentido. Aí eu tenho uma inferência disso, né? Normalmente as canetas têm o tamanho da palma. Eu vou concluindo a partir disso. E o testemunho, né? De algo que você viu, de algo que você percebeu, coisas deste tipo, tá bom? Aí nós temos o equívoco, é o conhecimento errôneo, não baseado na aparência real, disso que é um objeto subjacente. Podemos falar de equívoco, desenvolvimento de ideias que não têm embasamento concreto. Por exemplo, terra plana, por exemplo, a ideia de que unicórnios a partir saindo da ponta final dos arco-íris, levando um pote de ouro. Então você não tem embasamento concreto disso, tá? Mas cuidado que eu falei esse exemplo, ele não é muito bom porque você está confundindo com fantasia, né? Terra plana seria o exemplo melhor, porque a conceitualização é sem objeto perceptível, seguindo inteiramente o conhecimento verbal. Por isso que nos textos antigos eles vão falar do conhecimento literário, né? Ou do conhecimento transmitido das histórias. Aí sim, né? Unicórnio. Eu falo em unicórnio, você consegue imaginar algo muito parecido com o meu. Por quê? Porque ele é uma conceitualização. Eu falo em pote de ouro no fim do arco-íris, você consegue conceitualizar, tá? Então ele é um pensamento já, né, uma construção a partir de uma ideia, ok? Então você vê que eles quase se misturam muitas vezes. Às vezes eles se aproximam, ou como se você passa de uma avenida, de uma faixa para outra nessa pista, né? Dependendo do tipo de pensamento que você está tendo. Mas é muito importante você entender que só existem essas 5 pistas. Se você achar uma outra, eu já fiz esse exercício. Tenta você fazer. Tentar achar uma outra pista. Fala, não, eu penso de uma outra maneira diferente dessas 5. É bem curioso, porque é difícil. É difícil você pensar em algo diferente disso. Se você conseguir, deixa aí nos comentários se você está processando na sua cabeça algo que é diferente dessas 5 pistas, tá? O sono, então, é uma flutuação fundada na ideia apresentada na não ocorrência de outros conteúdos da consciência, né? Então aqui é o espaço de outros conteúdos da consciência, que é a ideia de que você não tem consciência. Tá? Então, por isso, a ideia de não ocorrência, né, desses processamentos, né, ideia apresentada de não ocorrência. Então, você não tem ideia do que está acontecendo aqui. E lembrar é a não privação do objeto experimentado, é você, né, trabalhar em cima da recordação, né, da ideia do que já passou, do que já aconteceu. Ok? Então, esses são os 5. Bastante importante. Cognição válida, equívoco, conceituação, sono e memória. Por que eu falo sono da polêmica? Até trazer aqui, porque isso aqui pode dar uma outra interpretação, que é a ideia de que tem gente que coloca o sonho aqui dentro, né? E tem outros autores que dizem que não. Tem sonho que é conceitualização e tem sonho que é memória. Então, ou tem sonho que tem característica de cognição, tem sonho que tem característica de equívoco. Então ele pega os sonhos e dividem os sonhos nas outras pistas, alguns autores. E outros, e aí considera o sono só o momento de não ocorrência de ideia, tá? Agora, tem autores que vão pegar o momento do apagão do sono e vai colocar o sonho junto. Isso varia de autor para autor, tá? Pode variar. Eu prefiro essa ideia de analisar o sonho e perceber que o sonho está ligado com outras coisas, tá? Porque faz sentido até com outras áreas da psicologia também e outras observações da área da neurociência e da psicologia, tá bom? Prática e desapego. Opa, aqui ficou um negócio bravo de ver, né? Por que ele ficou tão pequenininho aqui? Será que eu consigo puxar ele para o lado aqui? Nossa, que engraçado. Eu não sei por que... peraí que eu acho que eu consigo aqui, ó. Agora sim dá pra ler, né, gente? Que tinha ficado a coisa feia que tinha ficado, né? Então vamos lá. Ele vai falar do quê? Eu falei de desvendando os pensamentos, ó, o que é yoga, e falei de desvendando os pensamentos, tá? Você tá entendendo? Então, assim, fazendo essa divisão do Yoga Sutra por temas, fica muito mais fácil de entender, tá? Porque se você começa a entender cada parte, né? Cada região dele. Então vamos lá, prática e desapego.
A restrição, lembra, né, da redefinição de yoga, dessas flutuações, é alcançada por meio da prática e do desapego. Então, aqui você imagina a prática e desapego como duas pernas. É uma pessoa caminhando com duas pernas. Então, você precisa da prática e do desapego. Ele está dizendo que é o caminho. O caminho precisa dessas duas... A caminhada precisa dessas duas pernas, tá? Prática e desapego. Então, veja, na definição, yoga é esse processo de restrição. E para o yoga se produzir, para que você possa caminhar dentro do yoga, você precisa dessas duas pernas. Você precisa da prática, de uma prática, e você precisa de desapego. Então, perna esquerda, perna direita, tá? Entenda dessa forma que fica bem fácil de seguir desenvolvendo a partir dessa ideia. A prática é o esforço, a afirmação 13, é o esforço em ganhar estabilidade nesse estado de controle, tá? Nesse estado de restrição. Então a prática é a dedicação para chegar nessa condição de estabilidade. Então qualquer prática, então isso é muito importante, a prática ela deve buscar desenvolver essa estabilidade, esse desenvolvimento de controle sobre os processos da consciência, tá? Esse acalmar. Não, lembra que não é zerar, é esse acalmar da consciência. Então você pratica para buscar esse acalmar, tá bom? Mas esta prática deve estar firmemente enraizada, somente depois de ter sido, cultivada adequadamente por um... Aqui é fundamental que vocês entendam. Olha, na definição, a prática só é prática. Então ele está explicando o que é prática, tá? A prática ela tem que estar firmemente enraizada e cultivada adequadamente por um longo tempo e ininterruptamente. Então aqui eu preciso de longo tempo de prática ininterrupta. Ela precisa ser enraizada no indivíduo dessa forma. Por isso que esse sentido das formações de yoga de 6 meses, formação de yoga, não faz sentido com a definição de yoga. Por isso que, por exemplo, eu tenho trabalhado na mentoria, no desenvolvimento desse enraizar dentro do indivíduo, de um cultivo de prática de longo prazo, porque eu estou de acordo com a definição de yoga, do que é yoga. Essa tradução moderna, essa comercialização, essa tentativa de profissionalização da forma como é feita pelo Ocidente, fere preceitos de definição fundamental de dentro do yoga. Então, que bom que você chegou aqui, que bom que você está compreendendo isso e tá vendo que a forma como a gente está ensinando tem a ver com os preceitos tradicionais, a forma como o yoga é definido. Então, eu estou aprendendo isso, estou aprendendo as posturas com aquele professor, fiz um curso de fim de semana, fiz um curso de um mês, não está de acordo com a definição do que é yoga. Mas, não querendo desqualificar, com certeza você aprendeu algo ali, né? Mas você, ao estudar o que é yoga, você vê que tem uma diferença. E que bom que você chegou aqui. E se você quiser se aprofundar mais, nós temos então a área de membros do Ciência Meditativa. E na área de membros você vai ter a possibilidade, de ter este e outros cursos gratuitos na área de membros, vários cursos gratuitos que estão lá disponíveis. E se você quiser se aprofundar, eu vou pegar muitos dos cursos gratuitos e fazer cursos de aprofundamento no membro intermediário. E aí você vai poder ser um membro intermediário, tem um valor ali e você pode aprofundar em toda essa temática, em todos os temas de yoga, meditação, psicologia, as tradições orientais que nós vamos ter ali, tá bom? E se você quiser cursos mais completos ainda, nós vamos ter a área de membros avançados. Você pode comprar cursos específicos para aprofundamentos ainda maior. Você está no lugar certo se procura aprofundamento. Se você quer aconselhamento, você tem a terapia. Você tem um acompanhamento psicológico, todas essas ferramentas vão ser usadas no processo da ajuda que você precisa. E se você quer fazer o teu avanço dentro do yoga, tem a mentoria, o trabalho individualizado, o estudo individualizado de todo esse material, de todos esses textos, para você se tornar um verdadeiro praticante. Vamos seguir em frente? Aqui nós temos o desapego, que é o conhecimento do domínio de aquele yogin que é sem desejos de objetos vistos, ou seja, terrestres e revelados. O que é essa ideia de desapego? A superior forma desse desapego é a não sede dos constituintes primários da natureza que resulta do ser.
Vou tentar traduzir esse 15 e 16 aqui, porque isso causa muita confusão. Essa ideia de desapego é não ter essa sede por questões terrenas, entendeu? Ou seja, que está como terrestres, né? E reveladas, coisas terrenas. O que é isso? O que atrapalharia um praticante, né? Porque se é prática e desapego, o que essa perna falharia no desenvolvimento da pessoa? É você entrar num caminho evolutivo com uma ganância, com algo, aí eu preciso chegar lá, eu preciso realizar, eu preciso atingir a clareza mental, eu preciso me iluminar. Essa emoção de querer conquistar, de querer avançar, de querer conquistar tal asana, de querer conseguir tal coisa, isso acaba atrapalhando, ela acaba retrocedendo, tá? Então aqui nós estamos indo para a reta final, eu já vou fazer uma ponte para os asanas, para as posturas, para você entender o primeiro aspecto de psicologia em relação às posturas, em relação aos asanas. Um aspecto muito importante a ser observado, e quando a gente for estudar o Ashtanga Yoga, que eu vou explicar nas próximas aulas ainda, a questão das posturas e como tem o aspecto psicológico da postura, é esse do desapego. Porque se na montagem das posturas, na realização delas, a mente do praticante é tomada por esse aspecto de apego, de ganância, de busca, de excessiva vontade de alcançar um lugar, uma realização, ele vai gerar na estrutura física dele o correspondente a isso. Então, esse pensamento ele vai se materializar no movimento e na montagem que aquele corpo produz, nas posturas, né? Ou no próprio movimento, mesmo antes de montar as posturas, esse pensamento, essa estrutura, esse vritti, esse viés emocional, essa flutuação da consciência vai se manifestar ali naquele corpo. Então, normalmente, quando se entra num sentido de apego, de ganância, de busca, de conquista, e hoje em dia, com essa coisa da tentativa de certificado, de reconhecimento, de busca de méritos, de busca de diplomas, as pessoas entram com essa vontade. Elas entram e falam, quando que termina? Elas nem começaram, estão perguntando quando que termina, né? E aí isso manifesta no corpo. Então é como se já faltasse uma perna. E quando fisicamente manifesta na execução da postura, isto costuma gerar tensões nas estruturas musculares e tensões nas estruturas de tendões. Eu falo isso porque eu mesmo vivi isso durante anos, tentando produzir muito com a minha prática e vendo que eu avançava com muito custo, eu melhorava com muito custo. E quando o meu professor, em vários momentos, usou a estratégia assim, vai lá fazer, e me deixava se desgastar na execução, para eu perceber que eu não precisava gerar tanta atenção, que se eu relaxasse, se eu fosse menos ganancioso, se eu fosse menos prepotente, se eu fosse menos arrogante, eu iria ter mais resultados. Muitas vezes ele me deixou perceber isso sozinho, falou, vai lá e fica fazendo. E não me passava instrução nenhuma. Mas por que ele está fazendo isso comigo? Por que ele está me deixando lá naquele canto fazendo aquela... E aí eu fui aprender... porque ele tinha percebido regiões, argumentos, falas que tinham pitadas desse tipo de emoção, desse tipo de apego, desse tipo de arrogância, que ele percebeu. E ele resolveu agir de uma maneira comigo na forma de amenizar aquela dificuldade. E ele não falou claramente. Ele não falou, você tem isso, você tem aquilo. Ele falou, não, vai lá e faz aquilo desse jeito e fica aí fazendo. Então, você percebe que é um processo de relação professor-aluno que vai trabalhar em cima da transformação disso. Hoje eu percebo, hoje eu insisto muito com os alunos, leveza, leveza, pega mais leve,
vai mais devagar, suave. Nossa, e os alunos têm uma dificuldade de entender isso, né? Por quê? Porque é uma mudança de mente, não é a questão. E o corpo vai ser afetado com essa mudança de mente. Hoje eu consigo avançar, chegar na série avançada do Ashtanga Yoga, que assim, não tem muita coisa depois disso, né? Fazendo as coisas mais desafiantes com o corpo, né? Porque eu aprendi muitas vezes a chegar lá de uma maneira relaxada, a produzir um estado onde meu corpo não gera tensão e ao não gerar essa tensão ele pode fazer as execuções. Então muito da execução do asana, das posturas tem a ver com isso, tem a ver com essa condição, tá? De você gerar uma estrutura de respeito, de cuidado, de tranquilidade no corpo também. Mas qual que é a origem da intranquilidade no corpo? Na mente. Então voltamos às definições fundamentais e iniciais do yoga, tá bom? Então essa aula foi muito importante, eu espero que você tenha aproveitado ela. O curso tem mais 2 aulas, eu vou tentar aprofundar, né? Eu demorei um pouquinho mais nesses conceitos fundamentais hoje, porque são fundamentais esses conceitos. Se você não entender isso, todo o resto fica capenga, né? Não consegue se sustentar. E você já começar a entender como que tudo isso tem a ver com a execução do físico, como que o corpo trabalha, tá bom? Chegamos aqui no final dessa aula e qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, você pode mandar mensagem pra gente está sempre lendo e aproveitando o que vocês têm a contribuir para o nosso trabalho, tá? Grande abraço, até a próxima aula, o próximo vídeo.